Olá, minha gente do canal, boa tarde e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que seria uma janela para Cuba. Inclusive eu tô gravando aqui de uma janela, porque eu amo janelas, até porque entra um ventinho, né? Que aqui no Rio de Janeiro tá um calor esses dias que, pelo amor de Deus, só que em Cuba consegue ser muito mais quente, acreditem. E dessa vez não vai ser uma janela para Cuba, vai ser mais ou menos uma janela para o Brasil, porque eu vou falar do Brasil. Eu acho que eu tava devendo muito esse vídeo para vocês, mas agora me deu uma inspiração assim que eu precisava para fazer esse vídeo falando sobre as minhas impressões positivas do Brasil. Eu como turista chegando aqui, eu já tinha feito um vídeo parecido dentro do lado racional, dentro de uma percepção minha, depois de anos morando aqui. Mas agora eu vou fazer um vídeo de que eu senti quando eu cheguei aqui, de todas as coisas maravilhosas que eu vi aqui no Brasil e que tem que ser faladas. Afinal de contas, tem cubanos que vão em Cuba, que usam a bandeira de Cuba, que usam aquelas coisinhas que grudam na roupa com a bandeira de Cuba, com a foto do Che, com o bonecinho do Che, e falam maravilhas de Cuba e ficam lá 20 dias. Então, como eu vou deixar de fazer um vídeo de todas as maravilhas que eu vi no Brasil, que morou há anos aqui, mas que também tive a minha face de turista aqui no Brasil, né, que são os primeiros dias. Então, esse vídeo aqui eu tava devendo muito pra vocês. E antes de começar tudo, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu já fiz outros vídeos explicando sobre minha situação, que eu vou esclarecer agora nesses segundinhos, minutinhos. Você talvez não vai entender porque você acabou de chegar, então eu vou deixar aqui uns links onde eu tô explicando um pouquinho da situação. Eu fiquei internada, descobri que tinha epilepsia. Minha mãe tá fazendo de tudo pra poder vir, pra ficar comigo, pra poder me ajudar, porque ainda tô na fase da adaptação. E eu fiz vários vídeos explicando sobre isso. E pra vocês que me acompanham, eu queria falar um pouquinho sobre a situação da minha mãe. Ela ainda tá esperando os antecedentes penais dela, que é obrigatório ter, e a autenticação dos documentos dela. Sim, minha gente, eu sei que parece absurdo, parece que eu tô enrolando, parece uma coisa de outro mundo, inacreditável, mas é a realidade de Cuba. O estrangeiro vai... Barulho de serra. O estrangeiro vai para Brasília, é muito fácil arrumar a documentação se você tiver tudo certinho, se você não tiver cometido um crime, se você for uma pessoa normal, trabalhadora e tiver o dinheiro, você vai para Cuba de forma rápida, assim, você compra uma passagem, você se programa, você resolve os documentos que tem que ser resolvidos num prazo de tempo normal, né? Pode ser que até o passaporte demore, que não tenha vaga naquele bairro ou cidade que você mora, aí você faz de outro. Enfim, tem alguns contratempos normais, mas em questão de autenticar documentos, você vai no cartório e autentica. Em Cuba, minha mãe não tá conseguindo por conta da demora. Mas essa semana ela disse que talvez saia, então essa semana eu devo trazer novidades pra vocês. E é isso, vamos começar o vídeo, mas eu precisava muito dar essa explicação pra vocês não ficarem... E a mãe dela, cadê? Cadê que ela não explica? Mas é isso, não temos novidades ainda. Assim que eu tiver, eu vou avisar vocês. Olha, quando eu cheguei no Brasil, a gente chega como turista no começo. Por mais que eu viesse pra morar, eu tenho uma visão de, nossa, que incrível, eu tô super feliz. Nunca fui tão feliz na vida, porque eu tô no país que eu sempre quis conhecer. Então tudo vai ser uma maravilha. Se eu fosse uma historiadora ou uma pessoa que faz conteúdo para internet, que faz conteúdo para ensinar sobre os países que eu tô indo, aí sim eu teria que ter uma visão mais imparcial e de fato ficar 1 ano, 2 anos naquele país para poder fazer um estudo mais aprofundado sobre aquele país. Mas a partir do momento que você vai por 15 dias, 20 dias, você se torna uma turista comum. E como turista, você vê tudo maravilhoso, logicamente, porque você vai nos lugares turísticos, você vê tudo encantador. Comida, gente, eu vou começar por comida, porque você chega em qualquer lugar e você experimenta as comidas daquele lugar, isso independente do país que você morar. Você vai conhecer outro lugar, você quer experimentar as comidas, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu fui para Palmas, Tocantins, e eu fiquei em Palmas, que é a capital do Tocantins, era mais desenvolvido do que outras regiões do Tocantins. E, gente... eu entrei no mercado e como eu já tinha falado no vídeo anterior, eu me impressionei com a abundância de coisas e qual a possibilidade de eu escolher o que eu gostasse. Eu ficava até confusa, mas eu poderia escolher o que eu gostasse. Mas aqui eu não vou falar do mercado, porque aí é uma coisa mais no macro, né? Algo mais maior. Eu vou falar da questão de eu ir em qualquer casa de amizades do meu pai,
de familiares da esposa dele, e tem muita comida. Na hora que eles convidavam para almoçar, tinha uma costume que em Cuba não tem. Em Cuba você coloca o prato, faz o prato da pessoa e entrega. É uma questão cultural também, até porque muitos restaurantes à la carte você pede a comida e o prato já vem pronto. Então não é uma coisa que, Rani, é porque falta comida lá. Pode até ser, mas acho que é uma questão cultural. Mas aqui eu fiquei impressionada porque tinha várias panelas e você mesmo ia lá e pegava. Uma panela tinha frango ao molho, a outra tinha, sei lá, bife, a outra tinha outro tipo de carne, arroz, feijão, salada, enfim, batata frita. Era uma variedade de coisas que eu fiquei, tá, e o que eu como? Macarrão, macarrão no meio da comida. Gente, em Cuba você come macarrão, no dia que você come macarrão você não come arroz e feijão. Porque não, são comidas diferentes. Aí eu ficava até confusa, o que eu vou comer? E é engraçado que isso não era nem só em Palmas, isso era em regiões do interior. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui para Aparecida do Rio Negro, lá em Tocantins, também porque era onde morava a família da esposa do meu pai. É um bairro simples, é um bairro do interior, e mesmo sendo um bairro do interior, mesmo sendo um bairro simples, humilde, que muitos brasileiros diriam que é um bairro pobre, muitos brasileiros, inclusive de esquerda, que procuram que o país melhore em relação à pobreza, e tinha muita comida. Então, tipo, as pessoas não passam fome lá. Em todas as casas que eu fui, casas que não tinha reboco, casas bem simples, bem humildes, mas tinha comida em abundância. Tinha pratos com carne, com arroz, com feijão, com abundância que em Cuba eu nunca tinha, que eu não tinha em Cuba, não tinha. E isso porque era lugares simples. Mas eu tava chegando, eu não sei como era o dia a dia dessas pessoas, como era a história dessas pessoas, porque eu não me aprofundei, até porque eu era turista. Então, pra mim, o que importava é que eu tava chegando e era tudo uma maravilha. E eu disse, cadê a fome? Aqui ninguém passa fome, aqui é incrível. E eu fiquei impressionada nessa parte da comida, mesmo sendo um lugar que é mais humilde, que é uma cidade como Aparecida do Rio Negro. Quando eu fui morar em Palmas, definitivamente fixo, porque eu comecei a estudar na faculdade, eu andava de moto, andava numa bis, e a polícia me parou várias vezes porque tinha blitz ou porque, sei lá, para pedir documentos, enfim. Uma das vezes que me parou, eu tava com problema no farol de trás, e que foi a primeira vez, eu tava com problema no farol de trás, e eu tava andando de chinelo. E eu fui super bem tratada pelos policiais. Eu lembro que na hora eu gelei. Gente, eu gelei. Porque na minha mente, policial em Cuba trata cubano que nem lixo. Então, sabe esses estrangeiros que se sentem em Cuba super mega protegidos? Eu entendi eles, porque eu me senti super mega protegida aqui no Brasil também pela polícia. E é porque a polícia em Cuba, ela protege muito o estrangeiro, até porque o que entra de dinheiro em Cuba é o turismo, né? Então, logicamente, o turista vai andar pelas ruas de Havana e vai se sentir super seguro. O pessoal que me parou na moto me falou, você tem que andar de outro sapato, você não pode andar de chinelo, você tem que ver a questão do farol de trás da moto. Falei, não, tudo bem, me expliquei. Aí eles perceberam o meu sotaque. Aí eles falaram, esse sotaque você é da onde? Aí eu falei, eu sou de Cuba. Nossa, eles, que legal você é cubana. Me trataram super bem, falaram, tá, boa noite, bom descanso, eu tava voltando da faculdade. Então, assim, eu fui super bem tratada pela polícia aqui, que eu nunca tinha sido tratada assim em Cuba. Em Cuba, você vai andando na rua, você é cubano mesmo, cubano, que você nasceu, cresceu lá. E um bairro, inclusive, mais do interior de Havana, onde não seja turístico. Se você tá andando sozinha na rua e passar uma patrulha pelo teu lado, você treme de medo. Porque se você é mulher, tem chance de que aqueles policiais dentro daquela patrulha parem e te assediem ou abusem de vocês, como acontece muitas vezes. Mas isso o estrangeiro não vive em Cuba, obviamente, né? Até porque imagina um estrangeiro ser assediado pela polícia em Cuba. Imagina a repercussão que isso iria ter. Mas o cubano passa por isso. Agora, eu aqui no Brasil, fui muito bem tratada pelos policiais do Brasil, todas as vezes que fui abordada, então só tenho coisas boas para falar disso. Outra coisa que, como eu tava falando pra vocês, é a questão da faculdade. Quando eu cheguei no Brasil, tipo, país capitalista, eu pensei, não, eu vou ter que pagar pelos meus estudos. Não, tem faculdade pública. Então, eu estudei, eu trabalhava ao mesmo tempo, eu trabalhava em 2 escolas de dança. Eu comecei a trabalhar por carteira assinada, porque eu já tinha CPF, fiz minha documentação. Eu fiquei estudando também, acordava muito cedo, estudava, voltava do trabalho, estudava de noite. Enfim, eu estudei muito e eu consegui passar numa universidade federal, que foi a UFT, Universidade Federal do Tocantins. E assim, gente, sempre falam que a educação em Cuba é boa, é maravilhosa, é exemplo, nananã. Só que no Brasil tem a mesma educação, no sentido de que tem faculdades
pública, tem escola pública, ensino meio público, tem tudo público igual em Cuba. A única diferença é que tem o particular também. Mas enfim, você tem faculdade pública no Brasil. Incrível, não tenho o que reclamar. Você estuda sem pagar nada. E o melhor, quando você se forma aqui no Brasil, diferente de Cuba, você não precisa pagar para o governo numa faculdade pública, numa federal. Você simplesmente se forma e vai procurar trabalho. Você em Cuba se forma e você tem que pagar 2 anos, onde você vai receber quase nada pelo teu trabalho, que é aí que você está pagando a faculdade pública para o governo. Então, assim, tem muita gente que acha interessante, ok. Eu achei mais interessante eu poder me formar e não ter que pagar nada pra ninguém. Eu me formei em artes cênicas, se eu queria, eu já poderia trabalhar na área. Inclusive, na própria faculdade onde eu me formei, abriram vagas, teve concurso. Mas eu não queria trabalhar lá na área, eu vim pro Rio de Janeiro. Outra coisa que me impressionou aqui no Brasil de forma positiva é saber que tem o SUS, que tem saúde pública. Porque todo mundo fala que em Cuba tem saúde pública, é referência. Aqui no Brasil também tem saúde pública, que todo mundo tem acesso. Você tem acesso, eu moro em Rio de Janeiro, tem um postinho aqui do meu bairro, eu vou lá, eu posso fazer preventiva, eu posso marcar exame, vários exames, agora com a questão da Covid, eu posso ir lá, eu posso fazer exame para ver se eu estou com Covid ou não, eu posso pegar medicamentos, eu que tenho epilepsia, eu pego medicamentos ali no postinho. Então, assim, tem saúde pública. E isso me impressionou, porque todo mundo falava que quando eu saísse de Cuba eu ia ter que pagar muito pela saúde. E as pessoas idolatram muito Cuba, mas aqui eu tinha as mesmas coisas, sabe? Não tinha diferença. E apesar de eu passar muitos perrengues, agora quando eu fui internada, mesmo assim eu contava tudo pra minha mãe, entre aspas, o que eu poderia contar, que não deixasse ela nervosa, né? E ela me dizia, Rani, se você tivesse que ser internada aqui em Cuba, pode esquecer. Até você ser internada, até a gente poder levar um lanchinho para os médicos, um presentinho para os médicos para achar uma vaga para você ser internada, para você ser atendida, para darem com um resultado, você ia passar por muita coisa aqui também, porque aqui tem falta de maquinária, falta disso, falta daquilo, aí vão dizer que é por conta dos embargos, mas é como aquele vídeo da saúde que eu fiz. Se um estrangeiro que vai lá de turista, estrangeiro comunistão, sabe, aquele comunista mesmo extremista, ele vai lá em Cuba, ele vai para um Ciro Garcia, ele vai para esses hospitais aqui que eu vou passar aqui na tela, ele não vai para o hospital público cubano, o hospital do cubano. Você pode ver, nenhuma pessoa que vai lá em Cuba, que é historiador, não estou falando de turista, a pessoa que ou é historiadora, ou que está fazendo blog, ou que está trazendo informações sobre Cuba, ela não vai no hospital público cubano e ela não vai mostrar isso nos vídeos dela. Não vai. Porque olha como que era a comida aqui no hospital que eu tava no Andaraí, hospital do Rio de Janeiro, que não é o melhor hospital, porque tem os hospitais particulares, né? Era um hospital público. Mas olha como que era a minha comida. O atendimento foi maravilhoso. Eu gostei muito das pessoas que me atenderam lá. Demorou muito, não davam com minha doença. Eu só fiquei chateada com o diretor do hospital que impediu de eu fazer exame. São coisas que aconteceram de ruim também, mas o foco nesse vídeo é como aqui tinha saúde pública, comparar como que era a minha comida daqui, que eu mandava pra minha mãe. Aqui tinha lanche, café da manhã, lanche da tarde, janta, ceia, 1000 coisas. Em Cuba, o hospital, a comida é essa daqui que eu vou mostrar. A família tem que levar ventilador, não tem climatização nos quartos. Você fica num quarto com um monte de gente. E a família tem que levar ventilador, tem que levar roupa de cama, tem que levar de tudo e tem que levar até comida. Porque se depender da comida do hospital, você morre de fome e você sai de lá magro e acabado. Então, aqui no Brasil, é outra coisa que me impactou muito, é poder trabalhar e poder ir no mercado e comprar comida. Eu trabalho, eu ganho meu salário mínimo, mas se hoje com meu salário mínimo, mesmo sobrando quase nada, eu quiser ir no mercado e comprar um biscoito de R$4, eu tenho R$4 para comprar esse biscoito. Um exemplo, não que agora que a gente está passando por uma situação um pouquinho difícil, porque tem a questão da minha mãe vindo para cá, enfim. Mas normalmente eu tenho essa facilidade aqui no Brasil. Em Cuba você teria que fazer uma fila enorme, como o canal Mundo Sem Fim mostra. Tem enormes filas para você ver se consegue entrar e pegar um frango para você alimentar a sua família. Aí vão falar que é pelo bloqueio, mas eles foram em lojas em dólares e eles viram que nas lojas em dólares tinha produto. E o canal Mundo Sem Fim é muito sincero e ele mostra isso. Eles mostraram que nessas lojas tinha produto e eles até ficaram irritados, falando, tipo,
Tem embargos, mas nas lojas em dólares tem produtos cubanos sendo vendidos. Achei errado isso. Eles falam, imagina o cubano que mora num bairro mais adentro, ter que ir longe para uma loja em dólares para ver se acha comida. E o cubano que não tem dólares, o que ele faz? Passa fome. Passa fome. Aqui no Brasil, em qualquer esquina tem um mercado. Qualquer esquina tem um mercadinho, tem uma padaria, tem coisas acessíveis. E eu estando em Aparecida do Rio Negro, por exemplo, tinha pessoas muito humildes, mas eles me falavam, minha filha, aqui pode ser tudo humilde, mas tem comida. Então, se quiser repetir, pode repetir, pode comer de novo. Eu ficava assim, em Cuba eu não queria ouvir isso, de pode repetir, pode comer de novo. A menos que estivesse na casa de algum militar ou alguém que trabalha para o governo, né? Que eu não sei se contei pra vocês, mas minha mãe foi caçada com um militar e ele levava todo tipo de coisas pra casa, porque ele conseguia isso por ele ser militar. Imagina as famílias comuns que não tinham essa opção, né? O povo brasileiro super alegre, super alegre. As pessoas falam do povo cubano, mas não tem diferença. A alegria, você pode ver que aconteceu, sei lá, uma chuva, inundou, que nem em Cuba aconteceu ciclones, né? Mas o povo tá lá, tá na rua, tá ajudando. Pelo menos aqui no meu bairro o povo sai, ajuda. Minha vizinha me ajuda sempre que chega aqui mercadoria, ela vai lá e pega por mim. Então, assim, o povo é maravilhoso, não tenho o que reclamar. Eu achei isso incrível. Em Cuba tem alguns problemas com alguns vizinhos, porque tem a questão política. Então, se você pensar diferente e o vizinho descobrir, você vai ser denunciado e você vai preso, etc. Eu amei o povo brasileiro, eu achei que se ajuda muito, eu achei que independente das brigas, das questões políticas, é um povo bem parecido com o cubano em relação à alegria. Então isso ganhou meu coração. Outra coisa que eu amei do Brasil foi as viagens, conhecer os lugares turísticos. Eu estive em Fortaleza porque uma aluna minha me levou, assim que eu tinha chegado praticamente, eu mal falava português, e ela me levou para Fortaleza para uma virada de ano, e eu amei. Eu estive em Salvador, conheci Bahia, inclusive tava o professor Roberto Cardoso, ele me levou em lugares que eu achei maravilhoso, gente. Ele me levou na Praia do Forte, lá é um lugar incrível, eu queria morar lá. Lá é lindo, as casinhas, tudo colorido, tudo enfeitado, tem luz nas ruas, assim, penduradas. Eu acho isso tão lindo, mas tão lindo. Eu estive em São Paulo, eu fico apaixonada, eu moro aqui no Rio, eu estive em Brasília, eu estive em Tocantins. Então, assim, os lugares do Brasil são muito lindos, sobretudo os lugares turísticos mesmo, os cartões postais do Brasil são maravilhosos. Eu acho que todo brasileiro deveria conhecer o Brasil todo, porque é muito lindo, muito lindo. Assim como o brasileiro, quando vai em Cuba, vai nos lugares turísticos e fica apaixonado. Então, eu acho que aqui no Brasil, eu fiquei apaixonada. Eu não quero morar em outro país que não seja aqui no Brasil. Sério mesmo. E, gente, eu poderia fazer uma segunda parte desse vídeo com outras coisinhas, outros detalhezinhos. Eu falei da coisa mais macra, da coisa maior, dos pontos mais chamativos, assim, de forma grande, dos pontos que dá para comparar com Cuba, porque o estrangeiro vai em Cuba e sai falando maravilhas de lá, porque é a primeira impressão que eles se levam, lógico. Como turista, eu tô falando das minhas impressões de aqui também. Mas eu poderia até fazer uma segunda parte falando de outros detalhezinhos, porque é muita coisa que me encantou aqui do Brasil. Mas por enquanto eu vou deixar assim, porque vamos ver o que vai acontecendo nos próximos vídeos. Mas eu amo aqui, eu sou apaixonada, eu já me sinto até brasileira. Tá aparecendo esses roxos aqui nos meus braços, ninguém tinha percebido até agora, mas eu acho que vocês tinham percebido, aí eu mostrei, agora que vocês perceberam. Mas é porque eu voltei a treinar e eu me machuquei treinando na lira, alguns movimentos, e enfim, é isso, eu não apanhei. Eu não briguei, eu não me envolvi em nenhuma briga, eu só estou treinando. E é por isso que valorizem um artista de circo, sério, porque a gente apanha literalmente pro movimento sair e ficar bonito. E eu queria esclarecer isso. Vai que vocês viram e aí falam, o que aconteceu com a Rani, que tá toda roxa? É por isso. Bom, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistirem até o final, espero que vocês tenham gostado. São algumas impressões comparativas do que eu acho do Brasil, do que me fez gostar do Brasil, e comparações para quem vai em Cuba e acha que é tudo uma maravilha, saber que aqui também é uma maravilha e valorizar muito o seu país, já que valorizam essas maravilhas lá de Cuba, conseguir valorizar que aqui também no Brasil tem a mesma coisa, sabe? Então, assim, eu queria trazer esse vídeo com essa comparação, porque tem muito turista que tá indo, que tá ficando 20 dias lá em Cuba e que tá achando tudo lindo e perfeito. Então, eu não podia deixar, como turista que fui aqui no Brasil, de achar tudo lindo e perfeito aqui no Brasil também. E esse é o vídeo de hoje. Um beijo grande pra vocês e daqui a pouco tem vídeo de novo esses dias. Vem aí, vem aí.